Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na centenária Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e também aqui na Faculdade do Comércio, que é uma faculdade cujo foco é justamente a qualificação do varejo e a qualificação do ambiente empreendedor. Nosso entrevistado de hoje é Sérgio Ahmad, que é CEO da Fitter e que lida, na verdade, com ferramentas que auxiliam recursos humanos. Ele vai nos contar aqui uma façanha que ele desenvolveu, que é justamente a medição da felicidade dos colaboradores de uma empresa ou de alunos de uma universidade. Sérgio, muito obrigado por tê-lo aqui conosco, muito obrigado pelo seu tempo, né? E tratando aqui de um assunto que é importantíssimo para o ambiente empreendedor. Né? Exato. Seja de pequenas empresas, médias, grandes, que é justamente compreender o engajamento, a vida, não é, dos seus colaboradores. Afinal de contas, aquele colaborador que está motivado, estimulado e feliz, que é o mais importante, Exato. ele, obviamente, que ele produz mais, e isso para a empresa, evidentemente, que objetiva performance e lucro, é uma coisa importantíssima. Perfeito. Certo? Sérgio, eu gostaria que você, neste bate-papo informal que nós Sim. temos aqui, eu costumo dizer que não é entrevista, é uma conversa informal, Sim. que você nos dissesse sobre a Fitter. O que é essa Sim. empresa que você criou? Legal, então muito obrigado, prazer estar com você. Bom, a Fitter, resumindo, é uma plataforma SaaS, é um software as a service, traduzindo um software na nuvem, que usa neurociência no algoritmo para medir um produto que chama pulso de felicidade no trabalho. Certo. Então, mensalmente, o algoritmo faz 8 perguntas para os colaboradores, isso uma vez por mês, e com base na neurociência, a gente entrega para o colaborador como que está a felicidade no trabalho no exato momento que a pessoa está medindo e monta um PDI, que é um plano de desenvolvimento, exatamente como você falou, para ajudar, seja no bem-estar, saúde mental ou até mesmo pensando na performance no ambiente de trabalho. Com outro chapéu, Wilson, o administrador da plataforma, que normalmente é o RH da empresa, tem um dado em tempo real. Isso é muito importante porque o dado envelhece depois de 30 dias. Olha só. Então, depois de 30 dias o dado já envelhece, então mensalmente a gente dá um F5 desses dados e o RH consegue enxergar 5 meses para frente com predição. O que é importante, tem 3 tipos de empresas quando a gente olha a neurociência no mundo. Primeiro bloco, 80% do planeta, as empresas são reativas. Elas não têm nenhum dado do colaborador e por conta disso elas reagem com alguns fenômenos, como turnover, afastamentos e baixa produtividade. Elas vão reagindo de acordo com essa demanda cerebral. O segundo bloco são empresas que a gente chama parceiras, business partners. Empresas que têm selos das melhores para se trabalhar e quando acontece alguma coisa consegue agir de uma forma muito rápida e com estratégia. E o terceiro bloco, que é o sonho das empresas, quando a gente fala de ESG, né, de boas práticas, empresas preditivas. O que é predição? Previsibilidade. Quando a empresa usa um dado para poder acompanhar 5 meses, que vai, como fosse a previsão do tempo da empresa em tempo real. Muito bem. Agora, eu havia falado aqui no preâmbulo desse primeiro bloco, Sérgio, que justamente a felicidade ela impacta diretamente na vida, não é, de uma empresa. Por quê? Exato. Porque os colaboradores eles têm de estar justamente engajados, né, para que eles possam produzir mais. Eles têm de estar felizes, na verdade, para que eles possam se engajar e produzir mais. Não é? Perfeito. E o RH de hoje ele tem de estar atento a esse fenômeno. Não é? Exato. A gente sabe que muitas pessoas, elas infelizmente não conseguem trabalhar naquilo que é a sua vocação. Perfeito. Isso já é um primeiro ponto problemático. Né? Afinal de contas, não há oportunidades de trabalho para todos. Então, as pessoas elas acabam se colocando naquilo que está disponível. Perfeito. Né? Isso já é um ponto aqui que mereceria a nossa reflexão. Só que, mesmo que você não encontre a sua vocação, é importante que você trabalhe com afinco, com satisfação, tá certo? E eu sei que a sua ferramenta tem lá um algoritmo que consegue entender de fato essa felicidade, digamos assim. Perfeito. Eu queria que você falasse sobre esse algoritmo. Como é que você criou essa ferramenta? Que não é brincadeira isso aí. Não, nem um pouco. E é científico, né? Então, assim, eu acho que vale um recorte do seu ponto, primeiro explicar o que é felicidade no ambiente de trabalho pela neurociência. Certo. Então, felicidade no trabalho é a capacidade do cérebro gerar dopamina com 4 gatilhos no trabalho.
Então, nosso cérebro, enquanto trabalho, tem 4 gatilhos. O primeiro, o que você acabou de falar, quando você tem a sorte ou o talento de escolher um curso certo na universidade e trabalhar com algo que você gosta. Então, esse é um gatilho que gera dopamina no cérebro. Fazer um recorte, dopamina é um neurotransmissor que gera 2 fenômenos no cérebro. É um hormônio produzido enquanto você trabalha. Certo. Ele gera sensação de prazer e, ao mesmo tempo, vai ativar processo de aprendizagem. Então, é por isso que a pessoa ela aumenta a vitalidade do cérebro e consegue produzir mais. Então, voltando nos 4 gatilhos, primeiro gatilho pela neurociência, a pessoa certa no cargo certo foi o que você comentou. Existe um drama no Brasil e no mundo quando você olha a orientação vocacional. Segundo gatilho, o orgulho da marca empregadora, quando você associa o seu nome com o nome da instituição. Você adota como sobrenome. O terceiro, o cérebro foi feito para produzir, quando você percebe que você está em alto desempenho. E por último, o clima de trabalho. Então, esses 4 gatilhos é a composição do meu algoritmo. Perfeito. A base científica é inteligências múltiplas de Gardner, que é analisar no cérebro 9 tipos de inteligência e essa combinação dá uma explicação porque tem algumas pessoas que gostam de trabalhar no comércio, de vender. Por que tem algumas pessoas que gostam de dirigir um veículo? Então, existe uma explicação técnica e até os professores. Por que uma pessoa gosta de ser RH tem uma explicação neurocientífica. Então, é importante que, estimativa, de cada 10 pessoas, 4 estão em cargos errados. Mas existe esperança, Wilson. Por quê? Claro. Mesmo que esse gatilho esteja esvaziado nesse momento, que é a compatibilidade com o cargo, se a empresa conseguir ter uma boa comunicação, aquela pessoa se sentir segura no ambiente, produzir e o clima estiver saudável, esses 3 gatilhos conseguem aos poucos alimentar esse gatilho de compatibilidade com o cargo. Então, o grande ponto das empresas é observar o que esses grandes talentos podem fazer. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no financeiro e que ela fala muito bem, você pode aproveitar para ela ajudar nos comunicados da empresa como comitê. E essa ferramenta ela é extremamente útil para que os gestores possam entender o seguinte: eu tenho esse meu funcionário, certo? Ele, de fato, tem um talento muito grande, está na área errada. Exato. Só que eu posso aproveitá-lo porque ele já está na casa, ele já compreendeu a cultura dessa empresa. Né? Vou evitar o turnover, que é um problema gigantesco. Tá? E no comércio, então, ele é muito grande. Não é? Evitar o turnover relocando esse profissional para a área que ele, de fato, tem talento. Perfeito. Porque você vai ativar o que a gente chama de força motriz. Então, se você conseguir observar com dado, e meu algoritmo faz isso, faz um diagnóstico, faz uma medição e com base nesse cenário tem um portfólio, primeiro um diagnóstico, o que você precisa fazer para não gerar o turnover na companhia. Então, mas olhar turnover é um efeito. Se você for parar para analisar, quando você mede turnover, o turnover efetivamente ele não é ruim, porque a vida já é um turnover. Um dia a gente vai embora daqui. Sim. Você tem um tempo que a gente chama de lifetime, de permanência do colaborador. Vamos pegar um exemplo do comércio. Se no comércio aquela pessoa fica numa média de 1 ano e 3 meses na sua empresa, qual que é o seu desafio? Aumentar o tempo de permanência e melhorar a qualidade em 2 indicadores. O primeiro, do bem-estar desse colaborador, da felicidade, claro, e do faturamento e da produtividade dessas pessoas. Se você conseguir que a pessoa sinta que o CNPJ gosta dela, o CNPJ gosta, ela efetivamente vai gerar mais performance. Sim. Na média, de cada 10 pessoas que têm dopamina diariamente no cérebro, 8 têm alta performance. Esse é um dado muito relevante. Vocês estão entendendo, né? E a dopamina é justamente esse hormônio, não é? Isso. Está ligado à felicidade. Isso, quando você conversa com alguém e que você percebe que os olhos brilham dessa pessoa no trabalho, nos 86 bilhões de neurônios do cérebro, tem uma produção em tempo real de neurotransmissor. E é orgânico, tá? O cérebro é a maior farmácia do planeta Terra. Então, no próprio trabalho, a gente consegue gerar esse fenômeno. Então, isso é um ponto muito importante, a gestão ficar atenta com isso. O que é muito curioso, a gente olha o Brasil e o mundo, quando a gente vai para a praia, olha a previsão do tempo, todo mundo já acostumou a olhar a previsão, para uma reunião olha dado, carro de aplicativo, a gente já acostumou a ver dados. Aí faço uma pergunta para os gestores, os empreendedores no Brasil. Qual é o dado que você olha do seu colaborador todos os dias quando você acorda? Realmente. Então, e aí começa a ter uma lacuna. Então, assim, o meu desafio hoje é o algoritmo dar um dado rápido e um dado que libera viés positivo do subconsciente, Wilson. Sim. Isso é muito importante, porque
nós aprendemos, as nossas gerações, ter um viés negativo do subconsciente. O medo do desemprego, a sensação de insegurança. E você vai observar nas palavras dos colaboradores. Se você observar na sua empresa a palavra problema ser a número 1 que as pessoas mais falam, tem grande chance de uma predição dos próximos 5 meses o clima cair 10 pontos percentuais. Mas como é que se muda isso? Tem com dado. Ele começa com... Eu diria a mudança começa com simplicidade. Tá. Sabe aqueles feedbacks de 1 hora? Sim. Que aí você começa a buscar o que a pessoa não tem de bom. Isso é uma busca do viés negativo. Tá. Então, se a gente começar a ter um dado, veja bem, de felicidade, como que está a taxa de felicidade na empresa no Brasil, de uma área e de um ser humano, e ajudar naquilo que aquela pessoa faz bem, você vai trabalhar o viés positivo do subconsciente automaticamente. Então, na verdade, a gestão ela é uma grande psicologia. Exato. É isso. Isso. E um ponto importante, tem estudos que mostram que você não consegue fazer gestão mais de 10 pessoas. Tem líderes que têm 50 pessoas no time. Você não consegue em tempo real. Olha só que interessante. Você tem a pedagogia, que é a ciência de ensinar crianças. Sim. Você tem a andragogia, que é a ciência de ensinar adultos. E agora, qual que é o novo estudo? Eutagogia, a ciência do protagonismo na educação dentro da própria empresa. Se o colaborador está medindo a felicidade e o fit cultural com a empresa, você entrega o dado. Ó, minha taxa de felicidade está 85%, fit cultural 100%, e você entrega um plano de desenvolvimento em tempo real para esse colaborador, ele já consegue pegar esse plano de desenvolvimento e falar assim, sensação de desempenho, preciso desenvolver. Ah, eu vou desenvolver, eu não vou... Acho que é gestão do tempo, acho que eu não estou conseguindo me dedicar. Você está dando um dado em tempo real para o próprio colaborador que ele já consegue ter protagonismo na jornada dele. Sim, então, perfeito. Esse é um dado importante que daí o líder começa a lidar com estratégia de tomar café. Porque o que a gente precisa fazer é tomar café. Está se discutindo reuniões que ficam em mesas andando. Andando no jardim da empresa, num lugar mais bonito para ser uma experiência mais agradável. Mais humanizado até, né? Mais humanizado, e isso é alta performance. Claro. Isso é muito importante. Para quem está nos acompanhando, só para vocês saberem, o que é turnover? Turnover é justamente essa rotatividade, Exato. né, Sérgio, que as empresas enfrentam, né? Então, por exemplo, o Sérgio deu um dado aqui, né, que no comércio, em média, as pessoas ficam 1 ano e 3 meses. Então, esse pequeno tempo de permanência dos colaboradores nas empresas e essa rotatividade, a isso dá-se o nome de turnover. E tem um importante, aí tem derivações do turnover. Tem um turnover voluntário e involuntário. Então, para explicar aqui, o voluntário, quando é o fenômeno que as pessoas começam a pedir demissão. E ele é um indicador mais precioso, porque ele está mostrando que a sua retenção de talentos, ela não está Isso está ligado diretamente à satisfação, né? A pessoa está insatisfeita com o ambiente de trabalho. Perfeito. E assim, quem paga a conta sempre é o salário, né? Porque daí uma pessoa oferece R$100, 200, fora. Mas é o seguinte, você está olhando o efeito. Você vai observar, Wilson, pessoas que ganham salários bons, trabalham em empresas maravilhosas, são infelizes. Qual que é a explicação? Pode ser que aquele gatilho de compatibilidade com o cargo que nós conversamos não está tão aderente. Então essa pessoa, se ela descobrir que em outro lugar ela pode trabalhar o intelecto dela melhor, tem grande chance de sair. E por último, além do turnover voluntário, tem um turnover qualificado. Esse daí é o mais dramático, porque aqueles super talentos. Então, cada empresa vai ter uma variação. Normalmente você tem 10% dos colaboradores, de cada 10, tem altíssima performance. E esse catálogo de 10% de colaboradores, eles vão preencher algumas lacunas no futuro da sua empresa. Plano de sucessão, plano de contingência quando precisa de dar. Então, assim, e ajudar no EBITDA e no faturamento da companhia. Então, se você começa a perder esses talentos, não dá nem para contar o ROI, o que vai acontecer nos próximos 5 anos na sua empresa. O que você vai investir em recrutamento e seleção, fluxo de caixa de rescisão, treinamento, é uma conta que hoje, inclusive, é difícil para se fazer. Então, olha só que importante, você medir a felicidade, além de mostrar para as empresas que a empresa está engajada com a felicidade, traz mais resultado para a companhia. Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, Sérgio. Sim. E já no segundo bloco a gente retoma para tratar desse assunto importantíssimo, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Sérgio, na empresa que ele é CEO, a Fitter, que justamente mede a felicidade dos seus colaboradores, que é importantíssimo para o seu RH. A gente volta em instantes.
Já de volta com o Sérgio Amadi, CEO da Fitter, que, como eu estava dizendo no último bloco, é justamente uma empresa que desenvolveu uma ferramenta hiperinteligente que consegue, através de algoritmos, medir a felicidade dos colaboradores de uma empresa. E é algo extraordinário, porque de fato a performance de uma empresa, justamente a margem de lucro, enfim, isso tudo está ligado à felicidade das pessoas, do capital humano que trabalha nesta empresa, né? Sérgio, então, dando continuidade aqui à nossa conversa, eu queria entender o seguinte, no aspecto prático, tá? Você já tem os seus clientes, eu queria entender o seguinte, se as suas empresas, que são as suas clientes, já estão conseguindo obter resultados satisfatórios usando a sua ferramenta. Perfeito. Tem alguns indicadores, o número 1 é o que a gente estava falando no bloco anterior sobre turnover. Então, quando você fala de turnover qualificado, a gente tem amostras de empresas já conseguindo reduzir 20% desse turnover histórico dessas pessoas que eles não querem perder. Ou seja, o mapeamento que você tinha de pessoas que você perdia talentos no passado, comparado, reduzindo até 20%. Você tem outro indicador muito interessante, que é a previsibilidade de riscos de sinistralidade. O que é isso? O que é isso, efetivamente? Absenteísmo dentro da empresa, faltas e utilização de plano de saúde. Ou seja, quando dentro da plataforma, além da taxa de felicidade, tem um algoritmo que mede o fit cultural da companhia. A gente faz a fusão do algoritmo de felicidade, fit cultural e emite um health score, que é a taxa de energia mental. E esse health score tem um break-even, como fosse uma estatística média, mês a mês, que vai aprendendo, esse algoritmo vem aprendendo desde 2018, para entender uma predição de risco de turnover, classificando em 3 níveis, médio, alto, baixo, muito baixo. Quando uma pessoa ela fica 5 meses consecutivos com health score abaixo da média brasileira, estão acontecendo 5 fenômenos. Ou ela pede demissão, ou ela é demitida, ou ela baixa a performance de uma forma muito forte, ou ela utiliza mais o plano de saúde, ou gera mais absenteísmo. Tá. Então, quando você observa esse cenário, a gente tem uma predição desse tipo de risco. Certo. Com uma acurácia hoje numa média de 81%. Ou seja, de cada 10 pessoas que você identifica um risco, nos próximos 5 meses, 8 pessoas pode acontecer efetivamente. Então, esses são os indicadores. Mas a gente tem indicadores mais legais até. Empresas estão usando para ESG, para ter um indicador humano no trabalho e ganhar certificações. Então, existem certificações no planeta das melhores empresas para se trabalhar. Então, existe uma correlação. É como se fosse um avião que você fica logado no software e se o ponteiro de felicidade ele fica 71% para frente todos os meses, ele está mostrando que o seu voo é de boas práticas. Certo. Se o fit cultural está 80%, aquilo que está escrito na cultura da empresa está acontecendo. Então, você tem indicadores. Então, dentro desse cenário de utilização do algoritmo, o que é mais impressionante é a criação de novos departamentos nas empresas. Então, para usar a plataforma, tem que passar por uma certificação que chama SHO, Specially Happiness Officer, especialista em felicidade no ambiente de trabalho. Então, a pessoa que opera, ela passa por uma certificação. E as empresas estão criando comitê de felicidade dentro da empresa. Muito bom. Então, as empresas estão começando a ter comitê com o CEO e alta liderança, como virou um fator muito estratégico para a companhia. Então, são esses os indicadores. Perfeito. Agora, Sérgio, para quem está nos assistindo e está se perguntando assim, como é que na prática funciona isso? Tá. Quer dizer, é uma plataforma, né? Isso. Você adquire uma ferramenta, um software que você vai aplicar na sua empresa, disponibilizando isso para os seus colaboradores para que eles possam responder esses questionários. Perfeito, certo? é isso. Então, assim, eu expliquei aqui de uma maneira muito panorâmica, mas eu gostaria que você, de fato, explicasse essa dinâmica, né? Como é que na vida de uma empresa esse tipo de pesquisa vai acontecer, né? Okay. E como é que você vai casar as respostas que vão aparecer ali com os departamentos diversos de uma empresa. A realidade. Porque você está lá, faz a pesquisa, consta que você tem X funcionários que estão com a saúde mental afetada e tal. Você tem que tomar alguma atitude. Perfeito. Né? Você tem, então, que casar essas respostas com outras iniciativas para que você possa sanar esses problemas. Como é que funciona na prática, Sérgio? Olha, bem simples. O cliente, vamos falar que uma empresa que tem 10 lojas aqui, vamos falar em São Paulo, por exemplo, virou cliente, tá? Assina um contrato em 24 horas de utilização da tecnologia. Em 7 dias o software já está parametrizado, é um software na nuvem.
que com 8 perguntas, 4 que vai medir felicidade e 4 do fit cultural da realidade daquela empresa. A gente personaliza essas perguntas. Tá. Um exemplo do comércio, orientação para resultado, com certeza vai ser um dos focos, tá? O que a gente faz? A gente emite um plano de comunicação para os colaboradores explicando o que é felicidade, como medir, o que fazer com o resultado. Depois disso, a empresa pode colocar um QR Code, que é um felicitômetro, na loja. Felicitômetro? Felicitômetro. Ou a gente consegue disparar uma mensagem no e-mail, também no WhatsApp. E uma vez por mês, os colaboradores vão ter um momento, que é um ritual, de medir a felicidade. Tá. São 8 cliques em 2 minutos. Então eu vou fazer no meu celular, como eu tivesse com o celular agora. Eu trabalho numa loja na Zona Leste, por exemplo, tá? E aí eu logo só a primeira vez na plataforma e na hora que eu logo, vai aparecer assim, a primeira pergunta: vejo que o meu perfil é compatível com a profissão de vendas? Fala, como que o robô sabe que eu trabalho em vendas? Tem um segredo pra gente fazer isso. E aí essa pessoa vai passar por 8 perguntas. No final dessa experiência, eu vou descobrir que minha felicidade no trabalho nesse momento está 90% e a minha compatibilidade com a cultura dessa loja que eu trabalho está 100%. Eu estou 100% compatível e eu vou clicar em ver meu plano de ação. Vai dizer o seguinte, sabe aquele gatilho de desempenho? Apareceu uma informação, preciso desenvolver. Aí você trabalha comigo e fala, Wilson, rapaz, meu plano de ação aqui falou que eu tenho que desenvolver desempenho. O que você me dá de dica? Falou, treina mais aquele produto ali que você quer. É isso que a gente faz de fenômeno nas empresas. Mediu no dia 10, a empresa vai determinar qual que é a data todo mês, a gente vai disparar uma vez por mês essa mensagem. Então, fez em maio, junho, julho, agosto. Agora o lado mais legal, tá? O empreendedor, que é o empresário ou o RH. O RH ganha uma senha de administrador e vai acessar no computador, ou no tablet, ou no celular, e na hora que clicar na plataforma, a gente já vai tratar todos os dados e em 1 minuto. Você vai descobrir como está a taxa de felicidade na sua operação, quero saber a loja do Tatuapé. Aí eu cliquei no Tatuapé e descobri que Tatuapé está 20 pontos percentuais abaixo da minha média de todas as lojas. Ele vai falar que ele descobriu que o clima de trabalho na loja de Tatuapé está 20 pontos percentuais abaixo. Eu clico em diagnóstico e a Fitter já vai montar todos os diagnósticos e recomendações do que fazer para aumentar a sensação de clima naquela loja. Você consegue fazer isso numa esfera de uma área, na operação, e a gente consegue fazer do colaborador também. Então quer dizer que a própria ferramenta já indica as ações que têm que ser adotadas? Isso, e a pessoa, que é o ser humano que está lá no front da loja, tem o talento de observar o cenário e calibrar essas informações. Então vamos dar um exemplo que descobriu que o vendedor, que é o número 1 de uma loja lá no Tatuapé, está dando risco de turnover nesse mês. Imagina você se você fosse esse empresário. Tá. Seu vendedor que você não quer perder de jeito nenhum, deu risco de turnover. Você vai clicar, na hora que você clicar na plataforma, ele vai mostrar assim, ó, pessoa certa no cargo certo, baixou a carga. E essa é a curva de tendência de causa que pode gerar o turnover desse colaborador. Então, o que eu faria nesse caso? Aí o robô vai recomendar. Você falou com o colaborador, sim ou não? Sim. O que ele comentou com você? Insatisfação com desafios do cargo. Recomendação, alocar um novo projeto ou uma nova sessão de produtos de treinamento para essa pessoa. Chega nesse nível. Então, a vida é muito simples, Wilson. Resumidamente, com base no dado, de uma forma simples, tomando um cafezinho, você já evita um turnover que pode acontecer nos próximos 5 meses. De forma prática, é exatamente assim que funciona. Com certeza. Bom, vocês puderam de fato notar que é uma ferramenta incrível. Eu até te parabenizo, Sérgio. Obrigado, Wilson. Isso foi de uma sacada assim extraordinária, né? Você fala, a vida é simples, mas quer dizer, eu nunca vi ninguém desenvolver algo assim. Então foi simples, mas demorou muito para alguém perceber o simples, né? De fato, as empresas elas têm de se preocupar com o capital humano, né? Porque em essência o que é uma empresa? Empresas são pessoas, tá certo? O que faz uma empresa são justamente o seu capital humano. É o seu capital humano, né? Então, eu venho notando que a cada dia os RHs eles querem humanizar o contexto de uma empresa, se preocupar com o engajamento, com entender se de fato os seus colaboradores estão compreendendo a cultura daquela empresa. Esse aculturamento é uma coisa muito importante, né? Exato. Para que os seus funcionários possam vestir a camisa. Para vestir a camisa tem que entender a cultura daquela empresa. E tem um ponto importante, Sérgio, tem empresa que nem cultura tem. Exato. Isso é uma coisa que é um passo atrás. Tem empresa que não sabe nem qual é a sua cultura, tem que criar a sua cultura. Isso é importantíssimo para orientar a vida do capital humano que ali está, tá certo? Exato.
Então, Sérgio, eu quero te parabenizar. A sua Obrigado, ferramenta ela é incrível. Acho que é repito, uma sacada extraordinária. Eu faço votos de que você continue fazendo muito sucesso, de que o nosso público possa compreender a importância desse tipo de ferramenta, que é medir a felicidade, a saúde mental, não é, o engajamento, a energia dos seus colaboradores com inteligência, com dados, porque isso de fato é fundamental e você vai poder fazer uma gestão muito mais inteligente. Muito Perfeito. obrigado, Sérgio. Eu que agradeço e até mais, gente. Valeu. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.